Eclesiastes, livro de Eclesiastes 3, Aleluia. os 3 primeiros versículos. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. Podemos assentar em nome de Jesus. Aleluia. Esta semana, o nosso pastor, ainda na quarta-feira, estava pregando a palavra do Senhor sobre o tempo de preparação de um ministério do jovem Timóteo, a qual Paulo havia separado ele, e houve um tempo de preparação. E nós conversando, acho que foi na quinta-feira, nós estávamos conversando, já estávamos deitados, e me veio essa palavra então que nós iremos meditar esta noite, sobre o tempo de Deus para Cristo, para o ministério de Cristo. Porque até então, muitas vezes nós já ouvimos falar de homens e mulheres que foram chamados por Deus e que tiveram um tempo de preparação. Aleluia. Que tiveram um tempo a qual Deus tinha predestinado para usar eles, tinha chamado eles para o ministério, mas que houve um tempo a qual o Senhor preparou ele, esses irmãos, essas irmãs, esses profetas, esses juízes, para que Deus então, no tempo oportuno, pudesse manifestar a sua glória sobre ele. E nós olhamos para a palavra do Senhor, que não foi diferente sobre o nosso Cristo, o nosso Salvador. Quando muitas vezes nós olhamos e achamos que às vezes estamos passando por dificuldades, às vezes estamos passando por provações e ficamos naquela situação, mas meu Senhor, por que eu passo isso? Por que eu estou passando? Houve tantas promessas, houve tantas situações para a minha vida, mas até o momento não se cumpriu, e por que eu passo por esses desertos? E quando nós vamos olhar para a palavra do Senhor, a Bíblia nos disse aqui em Eclesiastes que tem um tempo determinado, que é um tempo para todo o propósito debaixo do céu. E quando há esse tempo determinado debaixo do céu para as nossas vidas, que Deus tem um chamado para nós, começa a ocorrer um alvoroço no mundo espiritual, para que não venha se cumprir o projeto de Deus nas nossas vidas, para que não venha se cumprir o projeto de Deus sobre a nossa tenda, sobre o nosso lar, sobre o nosso trabalho, sobre os nossos estudos. Porque há uma batalha espiritual a qual muitas vezes nós não enxergamos, nós não vemos, e nós achamos muitas vezes que aquilo que acontece nas nossas vidas, no nosso caminhar do dia a dia, é natural, mas há uma batalha no mundo espiritual. Há uma batalha para que o projeto de Deus não se cumpra nas nossas vidas e para que o Kairos de Deus, que é o tempo de Deus para nós, não se cumpra em nós. Porque nós vimos, e eu estava vendo que há uma palavra grega para a palavra tempo, que tem o Cronos, que é o nosso relógio. É isso que nos guia durante o dia a dia, hora para acordar, hora para ir para o trabalho, quantas horas temos que trabalhar, hora para pegar o ônibus, hora para estudar, nós temos tempo para tudo. É o Cronos, é o relógio, é o cronômetro que nos regula dia após dia, semana após semana, mês após mês, anos após anos. Mas há o Kairos, e o Kairos quer dizer o tempo de Deus para nós, o tempo de Deus para as nossas vidas, e é esse tempo que nos interessa, porque muitas vezes o Cronos vai fazer com que nós passamos 1 ano, 2 anos, 3 anos na presença do Senhor, e o Kairos de Deus não se cumpra, porque nós estamos ainda naquele trabalhar, no moldar, porque a Bíblia diz que nós somos
quando então nós pensamos, mas como é difícil esperar, nós não temos a paciência muitas vezes e acabamos nos precipitando por não sabermos esperar o kairos de Deus para as nossas vidas. E nesta palavra, quando a Bíblia nos diz em Eclesiastes 3:2, há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar e há tempo de arrancar o que se plantou. Há uma espera, há um tempo determinado para todas as coisas em cima dessa terra, para as nossas vidas. E há um tempo de Deus para as nossas vidas. E quando nós olhamos então para o nosso mestre, porque nós pensamos, é muito bom o Senhor nos exigir tantas coisas, Deus nos faz passar por tantas situações como nós estamos aqui nessa terra, Deus nos faz passar por doenças, Deus nos faz passar por desertos, e aí nós começamos muitas vezes a questionar, né? Muitas vezes dificuldade financeira, meu Deus, por que nós estamos passando por essa dificuldade? Muitas vezes quando vem enfermidade sobre a nossa vida, nós pensamos, por que Senhor vem? Mas nós olhando para a palavra do Senhor, conforme está em Lucas, primeiro, quando nós começamos a ver, desde o projeto do nascimento de Jesus, ele já veio, o projeto do nascimento do Senhor já veio sobre luta. Quando Deus projetou e o Senhor Jesus aceitou o projeto, que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para morrer por nós na cruz do Calvário. E quando houve esse projeto, quando Deus amou o mundo de tal maneira para que ele viesse então a deixar que o seu Filho viesse passar por este mundo, morrer na cruz do Calvário por nós, para que fizesse então a ligação entre o homem e Deus, que nós estávamos separados pelo pecado. Ali então nós vimos que automaticamente se travou uma guerra. E aqui então nós vimos em Lucas 1, disse então o anjo, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberás e darás luz a um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este nome será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó. O seu reino não terá fim. Quando isso aconteceu, já se levantou uma luta, porque Maria era noiva de José, era uma moça virgem, era uma moça respeitosa, mas daqui a pouquinho ela chegou diante do seu noivo grávida. Quando nos dias atuais ou nos dias passados, se uma moça chegasse diante do seu noivo, olha, um anjo me apareceu esta noite e disse que eu vou ser a mãe do Salvador deste mundo. É uma coisa que automaticamente na nossa mente humana nós não iríamos crer. E José também olhou para isso e ele tentou não fazer mal para Maria, também disse, não, eu vou fugir, eu vou abandonar a Maria. E aí quando ele atentou, apareceu o anjo do Senhor para José e disse, não faças tal coisas, porque foi o Senhor que então Maria vai ser a mãe do Salvador deste mundo. Aí José então retrocedeu, ficou com Maria, mas já se levantou no próprio projeto de nascimento de Jesus, já se levantou com a luta para os seus pais. Aleluia. E aí nós pensamos que nessa caminhada qual nós vamos ter diante do nosso Deus, que vai haver somente tempo de alegria, somente tempo de regozijo, somente tempo de bonança, que não vai haver tempos de batalhas espirituais, para que não se cumpra o projeto de Deus para as nossas vidas. Mas quando nós olhamos para o tempo de Deus, para o próprio Jesus Cristo, o nosso Salvador, nós vimos que Jesus também passou por dificuldades, porque a Bíblia diz que ele se fez homem. Aleluia. Para sentir o que nós sentimos hoje, para sentir as dificuldades, para sentir as dores, para sentir os medos, para entender aquilo que muitas vezes nós mesmos não conseguimos entender. Mas Jesus, ele passou pelas mesmas coisas que nós passamos, e ele também teve que
primogênito e envolveu-o em panos, deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Outro problema. Jesus, ele não nasceu, todos esperavam o Salvador do mundo, um rei, num palácio cheio de ouro, cheio de honras, cheio de servos, cheios de riquezas, né? Cheios de tesouros. Mas Jesus, quando foi nascer, não teve lugar na estalagem para ele. No hotelzinho daquela vilarejo, quando ele chegou, quando Maria chegou com José, não teve lugar para ele. E apresentaram a manjedoura, aonde ficavam as vacas, aonde ficava o gado. E ali, um lugar sujo, um lugar aonde não era apropriado para que uma criança nascesse, ali Jesus nasceu. Então, quando nós começamos a olhar para o tempo de Deus, para Jesus, ele passou por situações que talvez nós, se fôssemos nós, no lugar que nós não teríamos aceitado. Porque Jesus era Deus. Jesus era o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. A palavra do Senhor nos diz que pelo poder da sua palavra, que ele era o Verbo, tudo que há nesta terra se criou. Tudo que há no mundo se criou através do poder do Verbo, o Verbo vivo que era Cristo. Mas quando nós olhamos para o seu nascimento, não houve lugar para ele numa estalagem. E ele teve que nascer numa manjedoura, aonde ficavam as vacas, os animais, aonde certamente estava com sujeiras ali, não era apropriado para que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores viesse a este mundo. Mas Jesus aceitou aquela situação. Ele se esvaziou da sua grandeza, do seu poder, da sua majestade, para entender também quando nós, pobres, almas, muitas vezes quando não temos, muitas vezes dinheiro, muitas vezes, às vezes podemos ter na nossa mesa somente um pão, um cafezinho, mas Jesus sentiu também essas dores, para que hoje nós pudéssemos estar aqui glorificando e exaltando o seu santo nome, porque houve um tempo de Deus para Jesus também. O Deus Pai propiciou para o Deus Filho um tempo determinado nessa terra, e quando ele propiciou para o Deus Filho este tempo, ele passou por várias situações para que nós hoje pudéssemos então suportar também as agruras que nós passamos, para que nós pudéssemos também buscar o kairos de Deus, o tempo de Deus para as nossas vidas, para que nós pudéssemos então hoje pegar e ver no Senhor a grandeza do seu poder. Aleluia. E aqui nós vimos então Lucas 2, 16, 20. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo-o, divulgaram a palavra acerca do menino lhes fora dita. E todos os que o ouviram se maravilharam do que os pastores lhe diziam. Mas Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que que tinha ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Aqui nesta palavra, quando nós olhamos para o Senhor, quando nós vimos a palavra do Senhor, nós vimos que o nosso Deus, ele revelou para os três pastores que Jesus havia de nascer e que eles fossem lá, e eles levaram presentes. Foi revelado para esses pastores, e quando eles chegaram, e foi revelado que esse menino estaria enrolado numa manjedoura. E esses pastores chegaram lá e viram, conferiram, e eles começaram então a glorificar o nome do Senhor, porque eles sabiam que aquele menino que estava naquela manjedoura era o Salvador do mundo. O nosso Deus, por mais que Jesus passou por várias situações, tendo que nascer numa manjedoura, não num hotel de 5 estrelas, não num castelo com riquezas e todas as pompas a qual ele era digno e é digno de toda adoração, de todo louvor, de toda
E ali eles começaram a dizer: o Salvador do mundo nasceu numa manjedoura, o nosso Salvador, o nosso Redentor, o nosso sumo pastor está aqui na terra para fazer uma grande obra nas nossas vidas. E aí então nós vimos novamente Eclesiastes: tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. Aqui esses pastores puderam louvar o nome do Senhor, puderam louvar pela grandeza do Deus Todo-Poderoso, porque havia chegado o tempo de Deus para o mundo, para que o Salvador viesse a esta terra, mesmo ele tendo que passar por várias dificuldades. E aqui nós vimos então em Lucas 2,40: e o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Essa palavra nos fala sobre a situação que Jesus já estava com 12 anos, e eles subiram para Jerusalém, como era de costume no dia de festa, e ali foi Maria, José e Jesus, e eles estavam com 12 anos. E quando daqui a pouquinho eles ficaram ali na festa, quando voltaram novamente para a sua casa, depois de 3 dias, foram olhar aonde está Jesus. Não acharam Jesus. Tiveram que voltar novamente para Jerusalém. E quando eles chegaram lá em Jerusalém, eles viram então que Jesus estava ali pregando a palavra. E ele lhes disse: por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu Pai? E eles não compreenderam essas palavras que lhes dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré. E era-lhes sujeito. E sua mãe guardava no seu coração todas estas coisas. Porque interessante, quando nós olhamos aqui na palavra que nós lemos anterior, Maria também guardava todas essas coisas no seu coração. Porque Maria, aconteceu aquele milagre, que o anjo apareceu para ela e disse que ela engravidaria, que ela teria um filho e que esse filho seria o Salvador do mundo. Mas eu noto que talvez, como Maria gerou Jesus durante 9 meses, talvez naquela vida que ela levava, ela amamentou Jesus, ela viu Jesus dar os primeiros passos como uma criança normal, porque ali Jesus era Deus Filho, mas Jesus era o filho de Maria. Aleluia. Ele era um bebezinho, ele necessitava de atenção, ele necessitava de cuidado para não cair, para não se machucar. Ele necessitava também que Maria e que José lhes ensinasse como ele deveria de proceder, e também necessitava que Maria e José falassem como ele havia nascido. Então, era uma situação adversa que acontecia, que eles sabiam que no lar deles estava o Deus Filho em pessoa, mas quando eles olhavam para o Deus Filho, eles viam um bebezinho. Eles não viam um Deus grande, soberano, sentado num trono, eles viam um bebezinho. Mas Jesus estava dentro do tempo de Deus, porque era necessário que Jesus passasse por todos os tempos, que ele passasse pelo tempo de uma criança, um bebê, uma criança, adolescente, jovem, até fase adulta, para que ele pudesse entender a nossa mente, para que ele pudesse entender as dificuldades que nós passamos, os medos que nós passamos, os desertos espirituais, as dúvidas que vêm sobre a nossa mente. Então Jesus passou pelo tempo de Deus, para ser moldado por Deus, mas também para passar as mesmas experiências que nós passamos, porque Jesus nos entende. Se hoje nós podemos chegar diante do nosso Deus e falar abertamente com Ele, é porque nós temos a plena certeza que Deus nos entende, porque Ele viveu sobre essa terra. Nós não estamos falando de um Deus que fica num trono lá no céu, longe de nós, há anos-luz, a qual nós nunca vimos, nunca vamos poder. Não! Quando nós aceitamos Jesus, a Bíblia diz que o Espírito Santo faz morada dentro de nós, e aí nos abre um novo olhar, a qual nós temos a plena certeza que Deus nos entende, que Deus passou pelas mesmas coisas a qual nós passamos através do Deus Filho, Jesus Cristo.
passou pelo tempo de Deus para que ele pudesse então entender todas as coisas e nos compreender no dia de hoje. Aleluia! E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Lucas 2,52. Jesus alcançou esta graça devido à submissão ao seu chamado. Porque aqui nós vimos no versículo 51 que a Bíblia diz assim: e desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. Imagina um Deus sendo sujeito a um homem natural. Jesus foi sujeito aos seus pais. Ele obedecia ao que seus pais falavam para ele, porque Jesus queria nos dar um exemplo de submissão. Então ele se sujeitava aos seus pais, ao que os seus pais falavam para ele, para que hoje os filhos também venham se sujeitar aos seus pais, para que hoje os filhos venham respeitar os seus pais, para que hoje os filhos venham entender o que os seus pais estão passando, os valores que seus pais passam para os filhos. Jesus aqui deixou o exemplo, porque ele estava dentro do Kairos de Deus. Aleluia! Kairos, dentro do Kairos, que tem acento, né, meus irmãos? Dentro do Kairos de Deus. Aleluia! Aleluia! Então nós olhamos que quando nós começamos a passar por dificuldades, quando nós começamos a passar pela peneira do Todo-Poderoso, ou quando nós começamos como barro na mão do oleiro, e quando nós olhamos para essa formação de um vaso na mão de um oleiro, o oleiro amassa aquele barro para que chegue a uma perfeita liga, para que esse vaso, quando venha a ser formado, não se quebre, não se desfaça na mão do oleiro. Assim é Deus trabalhando na nossa vida. Há um tempo de Deus, há um Kairos de Deus na nossa vida, para que nós venhamos a nos tornar vasos perfeitos diante dele. Mas nós temos que aceitar, porque o nosso Deus, ele é educado, o nosso Deus nos ama, o nosso Deus nos respeita como nunca ninguém nos respeitou na face dessa terra, e como nunca ninguém vai nos respeitar. Deus nos respeita de tal maneira que ele espera que nós venhamos aceitar esse trabalhar dele, para que então nós venhamos a nos tornar vasos de honra na sua casa. Então Jesus só alcançou esta graça devido à submissão ao seu chamado. Então a Bíblia nos diz também: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus, mas ele esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses 2, do 5 ao 8. E nós vimos aqui novamente que a Bíblia fala sobre sujeição, submissão, e também falou sobre obediência, que acaba sendo tudo a mesma coisa. Que Jesus, ele foi obediente, mas ele não foi obediente só no início, só quando ele era bebezinho, quando Maria e José começaram a lhe ensinar a caminhar, começaram a lhe ensinar as primeiras palavras para ele saber ler, saber escrever, começaram a ensinar, que a Bíblia diz que Jesus, ele foi carpinteiro, que quando José começou a ensinar que José era carpinteiro, então quando Jesus começou a aprender o ofício do pai, ele não foi obediente somente nessa parte. A Bíblia aqui está dizendo que ele foi obediente até a morte, e além de morte, a morte de cruz, que era a pior morte, a morte mais humilhante que tinha naquela época. Jesus passou e ele foi submisso para que ele se humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, para que hoje nós também pudéssemos suportar o Kairos de Deus na nossa vida, para que Deus venha trabalhar na nossa vida de uma forma e a qual nós venhamos a não olhar para as dificuldades que nós passamos no dia a dia, a não olhar para o tempo que não passa muitas vezes, por nós querermos uma bênção, e aquele tempo vai passando, e as horas, aí vai passando o cronos, vai passando os dias,
dias, vai passando os minutos, vai passando os meses, vai passando os anos, e às vezes não acontece, mas nós devemos permanecer no Kairos de Deus, no tempo de Deus para a nossa vida, porque Jesus também começou a passar por esse tempo, pelo Cronos. Ele começou, ele nasceu, ele fez 1 aninho, ele fez 2 aninhos, 3 aninhos, 4 aninhos. Quando chegou aos 12 anos, ele foi até aquela festa e ele começou a falar das coisas do reino, mas dali a 3 dias seus pais, não, Jesus, vamos voltar para casa, não é teu lugar aqui ainda. Ali os pais de Jesus iniciou ali a falar junto aos mestres, junto aos doutores da lei, sobre o reino de Deus. Ele começou a ser o Deus Filho, manifestar a sua glória ali, e chegou os pais e disse, não, Jesus, venha conosco, gente, nós estamos te procurando faz 3 dias. E ele baixou a sua cabeça, obedeceu aos pais e voltou para casa novamente. Glória a Deus. Voltou novamente, ele permaneceu no Cronos, a passar o tempo novamente, e aí ele não estava ainda realizando a obra a qual ele tinha sido, ele veio para fazer, a obra de redenção, de anunciar o reino, de anunciar as boas novas, de salvação, de anunciar o projeto de Deus para o homem. Novamente ele se tornou o filho de Maria e de José, se tornou novamente o filho do carpinteiro, e ele continuava também sendo Deus Filho. Jesus passou frio, Jesus passou por provações, rejeições. A partir de seu nascimento, ele era Deus e homem. Mesmo criança, Jesus teve de lidar com essas duas naturezas que estavam dentro dele, e todos à sua volta viam isto, e era difícil olhar para uma criança, um menino, e ver um Deus diante deles. Eles teriam que obedecer, adorar, reverenciar e ao mesmo tempo educar, proteger, dar amor e carinho. Jesus viveu em toda a sua vida na terra o Kairos de Deus para ele, o tempo da invisibilidade, o tempo de aparecer e desaparecer novamente, até que aos 30 anos chegou o tempo dele viver o seu ministério. Então, meus irmãos, quando nós olhamos agora para esta palavra, nós vimos o tempo do nosso ministério. Muitas vezes o tempo do nosso ministério vai ficar na invisibilidade que Jesus teve que viver, porque Jesus ficou um tempo invisível ao mundo. Ele foi jovem, ele foi criança, ele foi bebê, e todos que olhavam à volta dele viam um bebezinho, viam um menininho, até poderiam saber, provavelmente Maria e José falavam, não, este é o Filho de Deus, esse nasceu para nos fazer a ponte entre o nosso Deus e nós, porque o pecado estava nos separando. Mas aí as pessoas olhavam e viam somente um bebê, viam uma criança, viam um adolescente que brincava provavelmente, porque Jesus, meus irmãos, passou por tudo que nós passamos, só a diferença é que ele não pecou. E é por isso que hoje Deus nos dá condições de nós buscarmos, quando nós estivermos debaixo da potente mão do Senhor, de nós vencermos as agruras deste mundo, de nós vencermos as dificuldades, de nós vencermos os pratos que Satanás nos traz, de nós vencermos a nossa natureza humana, de nós vencermos tudo aquilo que tenta nos tirar da presença do Senhor, que tenta nos tirar do tempo de Deus para as nossas vidas, porque Jesus passou e Jesus não pecou. Então Jesus, ele nos dá um exemplo para que nós venhamos a ser mais do que vencedores nele. Ele nos dá essa segurança, ele nos dá essa vitória. Aleluia. Porque a Bíblia nos diz, porquanto há uma hora certa e também uma maneira certa de agir para cada situação. O sofrimento de um homem, no entanto, pesa muito sobre ele. Eclesiastes 8:6. E isso nós vimos na nossa vida. Isso também nós vimos certamente na vida de Jesus. Porque Jesus, se nós olharmos para a história de Jesus, teve Tiago, o irmão de Jesus que foi apóstolo de Jesus, teve João e Tiago que foram os primos de Jesus, que se tornaram apóstolos depois de Jesus, mas
Teve irmãos e teve outros parentes de Jesus que não reconheceram que Ele era Deus Filho, que não reconheceram que Ele era o Salvador do mundo, que Ele veio a esta terra para fazer a ponte, para fazer a ligação entre Deus e o homem. Eles viam Jesus como uma pessoa normal, porque Jesus comia, porque Jesus caminhava, porque Jesus trabalhava como carpinteiro, porque Jesus foi um adolescente, muitas vezes como eles eram adolescentes, porque Jesus foi uma criança como eles também foram. Então Jesus passou por essa invisibilidade, e muitas vezes nós passamos por uma invisibilidade neste mundo, até chegar o Kairós de Deus na nossa vida. E quando chega o Kairós de Deus na nossa vida, o tempo de Deus na nossa vida, no nosso ministério, nada impede a glória do Todo-Poderoso. Mas ao trabalhar, há um tempo, há o Cronos. O Cronos, o que é o Cronos? Vai se passar dias, vai se passar meses, pode se passar anos, para que o Kairós de Deus chegue na nossa vida. E nós temos que aceitar, e nós temos que saber viver o Cronos e viver o Kairós de Deus. Mas certo é que o Kairós de Deus vai vir sobre nós. E quando chegar o tempo do Todo-Poderoso sobre as nossas vidas, nada impede a bênção de Deus sobre nós. Aleluia! E aqui então nós vimos, Jesus teve que aguardar o Kairós, o tempo de Deus para a sua vida. Sendo Deus, teve de submeter-se ao tempo, Cronos. Que coisa interessante, né? Ele sendo Deus, Ele que criou o tempo. A Bíblia chega a dizer em Jó, que Deus disse, que ele falou para o mar: mar, tu vai só até aqui, daqui tu não passa, mar. E o mar obedece. Ele falou para os animais, quando a arca ficou pronta, o Senhor disse que ia ir um casal de cada animal. E quando chegou, a arca foi terminada, que Noé terminou a arca, não houve necessidade de Noé sair atrás de um par de animais. Quando ele viu aquela multidão de animal, viria uma atrás da outra, porque o verbo vivo estava ali, o verbo vivo falou. E agora nós olhamos aqui para esta palavra e vimos que o Deus Filho se submeteu ao tempo Cronos, para que chegasse o Kairós e vivesse seu ministério completo diante de Deus e diante dos homens. O que vai ser para as nossas vidas? Então nós temos que buscar no Senhor a sabedoria, buscar no Senhor a graça, a paciência, porque também é um fruto do Espírito, nós buscarmos em Deus o fruto do seu Espírito, que é nos submetermos ao tempo, sermos pacientes, para que quando venha o tempo de Deus para as nossas vidas, nós possamos estar exatamente no lugar onde o Senhor deseja que estejamos. De fato, 1000 anos para ti são como o dia de hoje que passou, como as horas da noite. Salmos 94. Imagina, 1000 anos são como o dia de ontem que passou. Então quer dizer, para Deus 1000 anos é como 24 horas de um dia. O dia de ontem, não, já passou 1000 anos para Deus. Como as horas da noite, como 12 horas, são 1000 anos para Deus. Então existe o tempo de Deus para as nossas vidas. E nós temos que buscar em Deus a fé inabalável. A fé, aquilo que nós não olhamos, não enxergamos, mas nós temos a plena certeza que vai chegar para nós. Aleluia. Qual é o tempo de Deus para ti? O que você tem buscado no Senhor? Qual é a tua luta? Qual a tua debilidade? Qual a tua fragilidade que você está aguardando o tempo passar? E que aos teus olhos nunca chega. Mas espere em Deus, que o Kairós do Senhor está chegando. E quando chegar a tua bênção, ela vai ser completa. Porque Deus não se atrasa e nem se adianta. Não é o Cronos de Deus, não é como o nosso Cronos, que muitas vezes nós olhamos para o nosso relógio, a pilha terminou e já está 2, 3 horas atrasados. Ou o nosso relógio mostra
ficarmos guardados nele. Quando nós olhamos para Abraão, olha o tempo que se levou para que se cumprisse a promessa. O Senhor disse para ele: Abraão, sai do meio da tua parentela, tu vai ser pai de uma grande nação. Mas Abraão ficou anos e anos olhando para a sua esposa, a tal ponto que ele disse: Senhor, eu acho que só tenho o meu servo Damasceno na minha casa para ser o meu herdeiro, porque eu não tenho filhos até agora. Tu me mandou sair da terra dos meus parentes, eu estou aqui, mas até agora não aconteceu nada. Minha esposa é estéril, já estou com 90 anos. Mas quando chegou o tempo de Deus, quando chegou o Kairos de Deus para Abraão, Sara tinha 90 anos, Abraão tinha 100. Era impossível acontecer um milagre, era impossível eles terem filho, mas Deus veio com a sua mão potente. O Kairos de Deus veio sobre Abraão e ali ele teve o filho da promessa. Aleluia! Quando nós olhamos para José, que José começou a ter aqueles sonhos e o Senhor começou a revelar para ele seu grande ministério, e ele daqui a pouquinho inventou de falar para seu pai, para seus irmãos, e seus irmãos já tinham um ciúme dele, criaram ódio dele, então resolveram matar José, para que o tempo de Deus não se cumprisse em José. Mas aí um de seus irmãos disse: não vamos matar, vamos jogar nessa valeta, nessa cisterna, que ele vai morrer ali. E ali ele foi jogado como se fosse um poço gigante. E daqui a pouquinho Deus, na sua sabedoria, enviou que passasse algumas pessoas ali, e ali pegaram José, levaram, ele acabou sendo escravo, foi preso, foi depois para um palácio servir ao seu senhor, foi preso de novo, só passou dificuldades, mas ele estava dentro do tempo. O Kairos de Deus ia chegar sobre ele, e quando ele menos esperou, ele cria na promessa. E é isso que nós temos que crer na promessa do Senhor. O Senhor te prometeu, não importa o que tu está passando, não importa se tu está na invisibilidade, se você não está aparecendo, se você não está enxergando a bênção, Deus virá sobre ti, e quando Deus vir sobre ti, a bênção chega. Assim foi com José. Quando chegou o Kairos de Deus para José, Deus levantou ele. Deus tomou o próprio faraó, que era ímpio, que não servia a Deus, deu um sonho, perturbou o faraó. Faraó chamou os melhores magos, os maiores adivinhos daquela província. Ninguém sabia revelar o que era aquele sonho, e ele estava perturbado com aquele sonho. Mas aí o copeiro se lembrou daquele preso que também tinha sido usado por Deus, e que ele não tinha honrado, que ele disse que quando chegasse diante do rei, do faraó, ele iria falar de José. Mas Deus permitiu para que José fosse honrado mais ainda, para que o tempo de Deus sobre José fosse de honra, de glória, de manifestar o poder do Todo-Poderoso. Quando então José chegou diante do faraó, ali José revelou o sonho, então o faraó colocou ele abaixo. Existia faraó e José. José foi honrado até a sua morte, inclusive a sua família, seus irmãos que tentaram matá-lo, que tentaram estragar a sua vida, também foram protegidos por José, porque Deus, ele é perfeito na sua sabedoria. Deus trabalha, não importa se o inimigo quer destruir a tua vida, quer impedir que o tempo de Deus chegue na tua vida. O tempo de Deus chega na tua vida e nada impede a bênção de Deus sobre a tua vida. Aleluia! Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Isaías 40:31. Pois a visão aguarda um tempo designado, ela fala do fim, e não falará, ainda que demore. Espere-a, porque certamente virá e não se atrasará.